Essa foto aqui é da aplicação da toxina, né? Exatamente. Isso aqui mostra, Babi, as áreas que são mais frequentemente utilizadas, certo? Essa região, a região glabelar, é muito comum criar rugas verticais aqui, certo? Nessa região, por causa dos músculos corrugadores que ficam sobre É aquela expressão que a gente faz Exatamente assim, né? essa. Aquela expressão de raiva ou de... O que muitos pacientes falam? Doutor, eu estou ótima ou eu estou ótimo, mas está todo mundo achando que eu estou com raiva. Estou tendo problema no trabalho. Assim, né? Aquela cara feia assim, né? Exatamente. Então isso aí é uma consequência, o músculo ele acostuma a contrair demais e ele não consegue mais relaxar. Certo. O Botox ele abre um pouco essa expressão, né? Ele relaxa essa musculatura aqui. A toxina ela paralisa esse músculo. Então isso dá um olhar mais leve, né? Ele abre mais o olhar da pessoa. Essa região aqui é a região frontal. Isso. Aqui as rugas já são num sentido um pouquinho diferente, porque as rugas elas são sempre perpendiculares ao sentido da fibra do músculo. Então, o músculo aqui, ele é vertical, então as rugas são horizontais. É muito comum ver rugas horizontais na testa das pessoas, certo? Eu vou até interromper para perguntar uma coisa assim que antigamente, né, os silicones eles tinham um prazo de validade, você tinha que renovar. Hoje em dia já tem uns que você coloca uma vez e não precisa mais trocar. O Botox é o mesmo caso, você precisa reaplicar. Como é que funciona o Botox nesse sentido? A toxina? Uma pergunta interessante pelo seguinte. O Botox, ele tem, a toxina botulínica, ela tem, eu ainda vou conseguir falar, ela tem um prazo de tempo que ela faz efeito. Ela adere à placa motora lá do músculo e paralisa, mas ela faz efeito por 4 a 6 meses. Certo? Depois de 4 a 6 meses, o que acontece? Não significa que você vai voltar imediatamente a ter rugas. Porque aquela musculatura, ela ficou paralisada por 4 a 6 meses, então ela atrofiou. Ela está mais, vamos dizer assim, mais fraca, mais branda, então ela não é capaz ainda de criar rugas fortes. Você volta o movimento, mas você ainda tem suavidade, você não criou ainda rugas, certo? Isso pode levar algum tempo, mas muito provavelmente você vai voltar a ter tudo que tinha antes. E aí você pode fazer uma reaplicação do Botox. A dúvida que muita gente tem e muita gente pergunta, se eu aplicar uma vez, eu vou ser obrigado a aplicar sempre? Não, você não é obrigado a aplicar sempre. Mas, geralmente, o efeito é tão bom que você acostuma a aplicar várias vezes. Por exemplo, nessa região aqui, é o que a gente chama de pé de galinha, não é? Isso. Vulgarmente de pé de galinha. Exatamente. Para poder amenizar essa expressão dos pés de galinha que nós temos aqui, quantas aplicações seriam necessárias? Não, uma aplicação apenas de Botox, ela normalmente é o suficiente para paralisar e amenizar aquela musculatura, certo? Então amenizaria esse pé de galinha durante o período que o Botox está fazendo efeito e algum tempo após, e depois retornaria. Mas normalmente não é preciso ficar reaplicando. O Botox ele leva um certo tempo para fazer o efeito dele plenamente. Você não injeta e ele já sai fazendo efeito, não. Ele começa a fazer efeito em torno de 48 horas depois da aplicação. O pico máximo de efeito dele é em torno de 7 dias depois da aplicação. Então, nesse momento, 7 dias depois, o ideal é que o paciente seja revisto para saber se faltou Botox, faltou em alguma região, entendeu? Porque você faz uma previsão do que aquele músculo precisa, mas cada músculo reage de uma forma um pouquinho diferente. Então, esse ajuste fino ele pode ser feito em torno de 7 dias depois da aplicação.